prometi a vocês que continuaria com o tema, com o assunto Dicas para convivências no deserto do isolamento social. Eu gravei 2 vídeos e postei aqui no canal Cartas Proféticas tratando deste assunto com algumas dicas que são importantes para a nossa relação nesse deserto que é a nossa casa, o nosso apartamento, o nosso sítio, onde quer que vivamos nesse momento extremamente difícil. E antes de falar sobre o assunto, é preciso dizer 2 coisas. A primeira coisa é que essa pandemia não é brincadeira. Essa pandemia não é, como diz o irresponsável fascista da presidência da República, uma gripezinha. Não é como dizem os componentes da elite dominante, lá dos seus escritórios, protegidos por distâncias, com os chefes sozinhos nos seus escritórios, com ar-condicionado, com os trabalhadores e as trabalhadoras os servindo, se colocando à distância. Para eles talvez seja uma gripezinha, mas para o povo que eles querem jogar na salvação dos privilégios deles, da economia, que para o discurso deles significa a sustentação da pirâmide econômica, com eles lá em cima e com o povo lá embaixo, e agora com os trabalhadores e as trabalhadoras jogados sob ao risco da contaminação danosa, mortal que é esse vírus. Então isso não é brincadeira. Essa é a primeira coisa que é preciso reafirmar sobre esse deserto que nós precisamos assumir. Precisamos passar por esse deserto. Precisamos entrar nesse deserto. Não há como desviá-lo. Ele é muito grande para ser desviado. E a segunda coisa que é preciso dizer, e dizer com dor, dizer sem sorriso nos cantos da boca, dizer sem deboche, como faz o miliciano e como fazem os seus comparsas, que há gente sofrendo de verdade. E aqui a mim, que trabalho com o povo, que trabalho na luta pela resistência, na resistência contra o que está por detrás de tudo isso, chegam notícias tristes de crianças que morrem, atingidas pelo coronavírus, pelos indígenas na Amazônia, agora em fase de extermínio total de propósito, com o uso do coronavírus. Me chegam aqui as notícias, já que a igreja tem uma grande atuação na Amazônia. Chegam aqui as notícias das pessoas que sofrem de verdade no isolamento social, porque alguns dos seus membros familiares realmente foram atingidos. Alguns estão sem contato dentro das UTIs, amargando a profunda solidão e a incerteza entre a vida e a morte. E eu disse que eram 2 coisas, mas na verdade são 3. A terceira coisa é não saber o que fazer. É sobre essa que eu falarei agora. É não saber como lidar uns com os outros no deserto. Então é preciso afirmar que as pessoas entraram nesse deserto repentinamente por falta de responsabilidade de um Estado que nos abandona. Um Estado irresponsável econômica e socialmente, irresponsável econômica, social e politicamente. Nos abandona. E aí falta orientação absolutamente para tudo, embora elas sobejem, elas sobrem como propaganda de televisão e como disputa de audiência pelas televisões que ensinam desde como colocar uma máscara e tal, mas na essência da vida
estamos abandonados. Então nós temos que aprender por nós mesmos como lidar com esse deserto. Aprender. Então tem alguns problemas que nós precisamos aprender. O noticiário está cheio de informações do feminicídio, por exemplo, dos abusos masculinos impetrados, impostos sobre as mulheres, constrangidas com os assédios, com o desrespeito, com a violência, até com o feminicídio, os homens que estão matando as companheiras, com aquelas para quem diziam ser tão apaixonados, com aquelas com quem faziam sexo prazeroso. Agora eles as perseguem, eles as diminuem, brigam, como diz as informações, até por causa de comida. Xingam as suas companheiras por causa do almoço que eles não gostam, da janta que eles não gostam, até do café que eles não gostam. E aí há um problema sério, né, dessa cultura ou incultura masculina do homem que vai para o deserto sem nunca ter lavado uma xícara, um copo, uma panela, ter feito uma refeição, um café sequer, e se recusa a fazer isso, explorando as mulheres dentro de casa. Então as pessoas abraçam ou são enfiadas neste deserto do isolamento social do jeito como elas são. E quem é machista na relação com as outras e que isso não demonstrava muito em casa, porque estava a maior parte, se encontrava a maior parte fora de casa, na produção, no mercado, esse mercado horroroso, satânico, monstruoso, embrutecedor das pessoas, essas pessoas então não demonstravam quanto eram machistas. No entanto, agora, no deserto, o machismo vem. O machismo masculino e o machismo feminino também, das mulheres que assumem a ideologia do machismo, esse subproduto da escravatura e do capitalismo, para oprimir. Há mulheres que relatam que tomam remédio à noite para dormir, e algumas com faixa preta até sem recomendação médica, vão na farmácia e compram, para fugir dos abusos, dos assédios, dos desrespeitos masculinos dentro de casa. Então as pessoas vivem nos seus relacionamentos do jeito como são, com seus pensamentos distorcidos, com a sua racionalidade corrompida, com a sua consciência humana absolutamente embotada do ser humano que virou máquina, virou peça de dar bordoadas, de dar pauladas, de fazer xingamento como robô simplesmente treinado para xingar. Então é assim que as pessoas enfrentam esse deserto. Isso é dramático. Isso oprime. Né? Oprime quem? As trabalhadoras dentro de casa, que são trabalhadoras, estão no deserto para colaborar, para contribuir, mesmo na marra, contra a sua vontade, porque elas gostariam de também estar no mercado de trabalho, na produção. Mas estão em casa, forçadas. E pior, o deserto cresce no seu dissabor, na sua amargura com o desrespeito. E eu aqui não estou criticando, não estou dando uma de vovozinha de barbas brancas a criticar os meus mais novos filhos e netos. Não, eu estou identificando um problema. Eu identifico um problema, que se é problema, como diz a matemática, o axioma matemático, problema existe para ser solucionado, mas ele tem que ser reconhecido como problema. Isso é um problema. E isso aparece cada vez mais, com gente fazendo as maiores barbaridades no deserto das suas casas. Então, para terminar, eu me lembro de um livro que foi produzido por um engenheiro, uma pesquisa, um mestrado que ele fez na Fundação Getúlio Vargas, que é Eliseu Mardegan Júnior. Ele escreveu um livro que foi fruto de uma pesquisa que ele fez com executivos e ex-executivos de grandes empresas nacionais e multinacionais, que com a crise que houve do neoliberal, acentuada por Fernando Henrique Cardoso, eles
perderam os empregos, né? As empresas desempregaram todos os quadros médios, né? Achatando os desempregos no meio entre os donos das empresas e os trabalhadores e trabalhadoras. Esta gente, depois de 25, 30, até 40 anos de trabalho, ausente de casa, entregando-se 8, 12, 16, 20 horas de trabalho diários para a empresa, totalmente consagrados à empresa, agora simplesmente foram jogados na rua. E da rua, eles entraram num deserto conflitivo. De verdadeiras barbaridades, se depararam com o seguinte: as suas esposas tinham se transformado completamente. Daquelas gatinhas perfumadinhas de altar quando eles casaram, agora eram mulheres com sinais sérios em torno dos olhos, a pele, o rosto, né? Corpo todo mostrando sinais do tempo. Elas amadureceram, muitas delas envelheceram e eles não perceberam. Não perceberam a maturidade das suas companheiras. Se chocaram com elas, conviver com elas em casa. E não perceberam também os seus filhos, o quanto cresceram. Muitos deles já concluíram faculdade, já estavam no trabalho, e aí eles enfrentaram alguns problemas, como por exemplo, os filhos tendo muito mais sucesso do que eles, e eles, com ciúme, com inveja, se abateram, se deprimiram. Muitos entraram no alcoolismo e muitos se destruíram nas drogas. E muitos casamentos foram para o ralo, porque eles não se prepararam. Porque o Estado não prepara as pessoas. A sociedade exige, esmaga, suga, mas não ajuda ninguém. A educação que é feita para enfiar as pessoas para o moedor de carne do mercado também não prepara as pessoas para a convivência. Aí numa hora de crise, numa hora de desemprego, numa hora de desilusão, de decepção, de traição do mercado com as pessoas que tudo fizeram por ele, elas afundam na crise. Não sabem o que fazer. Então, este é um alerta dessa pesquisa que Eliseu Mardegan Jr. fez sob o título Crise dos 40 anos no homem, em que ele identifica que a idade do lobo, mais ou menos em torno dos 40 anos, na verdade, é uma idade que faz do homem que se pensava lobo virar um gatinho assustado, amedrontado, com todas as transformações que acontecem nele mesmo fisicamente, nele mesmo emocionalmente, nele mesmo com a sua baixa consciência da vida, da humanidade, da realidade, do mundo onde ele vive. Então é preciso aprender. Então eu termino dizendo que essas coisas existem. O homem pensando que é lobo poderoso é um gato assustado. Um cachorro sardento. Louco de medo. Precisa reconhecer o seu medo. Precisa reconhecer a sua decadência com humildade. Precisa socorrer de quem possa ajudá-lo. Como eu disse num outro vídeo, e como eu sempre digo, o melhor remédio para libertar as pessoas desse tipo de coisa é a luta. A luta coletiva, que aproxima as pessoas umas das outras, aprendendo umas com as outras e as ensinando também a se amarem umas às outras, se respeitarem umas às outras. Serem leais à realidade e não aquilo que lhes diziam que fosse a realidade. É a hora de aprendermos. Este deserto tem como mérito o valor da aprendizagem, da educação. É muito sofrimento, mas é no meio do sofrimento que nós teremos que aprender. No próximo vídeo, que eu acho que talvez seja o último que eu gravarei sobre o deserto que nós precisamos enfrentar, o deserto do isolamento social, eu falarei sobre o que vem de fora e o que vem aí.
Por isso nós temos que nos preparar. Esta mulher que o homem desrespeita é uma trabalhadora, é uma construtora do mundo que também está assustada. Este homem que está aí assustado é um trabalhador. Muitas vezes ele se acha que não é trabalhador, mas ele é um trabalhador, é um assalariado. Ou no mínimo um pequeno empresário que não foge do conceito do trabalho. E que precisa ser trabalhado, precisa ser educado, precisa aprender. Nessa situação precisa ser respeitado, porque ele também constrói o mundo. E assim são os velhos, né, que já estão aí aposentados nesse recinto, nesse isolamento, nesse deserto, precisam do reconhecimento, do respeito e não seriam usados, os seus salários usados simplesmente para salvar as pessoas sem que eles sejam amados, respeitados, considerados, prestigiados e sirvam de agentes de educação, de ensino, de compartilhamento da sabedoria. Terminando então, eu menciono aqui algumas frases. A psicóloga Maria Cristina Santos Araújo, e é bom a gente ler o que uma mulher pensa, o que uma mulher diz sobre o homem. Nessa fase crítica da vida, então, algumas frases que ela diz que o homem lobo que vira gato assustado diz. Negação. O homem se desconsidera por acreditar que não conseguiu realizar o que esperava ou não tornou-se aquilo que desejava. Em virtude disto, começa a tentar conquistar seus desejos. Muitas vezes é a qualquer preço. Faz questionamentos, mas evita respondê-los. Faz muitas perguntas, mas não quer as respostas. Outra. Revolta. Sobre o tema revolta. Ele afirma para si mesmo que ainda é capaz de conseguir fazer tudo o que quiser. Em vez de tentar encontrar suas respostas, tentará realizar o que ainda não vivenciou, sem ouvir as suas próprias perguntas e sem buscar as respostas para as suas perguntas. A aceitação. Neste momento, ele aceita a realidade e para de correr tanto atrás do que não fez. Reconstrói seus objetivos em cima do que realmente precisa. Encontra suas respostas e se torna mais consciente da vida. Depois que ele passa pelas fases anteriores, a negação e a revolta, ele chega à aceitação. O ideal é que isso acontecesse sem pisar nos outros, sem achar que não precisa de ajuda, sem achar que não precisa de uma assessoria psicoterapêutica, sem achar que não precisa de uma assessoria de um psiquiatra. Não é feio, não é coisa para louco, não é coisa para imprestável, é coisa para as pessoas inteligentes que querem crescer. A crise do lobo é uma fase maravilhosa e necessária, pois é quando o homem percebe que pode chorar e expressar seus sentimentos, não sentindo mais um machão, um machista, abrindo mão dessa postura máquina, essa postura engrenagem, postura fria, e sentir um ser humano que se fragiliza, que tem direito de chorar e dizer: eu tenho medo, eu me assusto, eu não sei o que fazer, me ajudem, por favor, eu preciso de ajuda. E termina Maria Cristina Santos Araújo, a psicóloga. O importante na vida não é ter tudo o que se quer, mas amar quem você é. Ela quer dizer que a pessoa se ame a si mesma, se respeite, se valorize, reconheça o seu lugar na vida, o seu lugar no mundo e busque se resolver para melhor se situar e melhor contribuir com a humanidade. Então esta é a terceira contribuição minha para esse momento difícil, muito difícil, e que tende a ficar pior, como eu mostrarei no próximo vídeo,
piorar muito mais. Por isso precisamos nos preparar. Não há caminho. Ou nos salvamos juntos, ou nos perdemos todos nos matando uns aos outros. Abraços críticos e fraternos.